em mais um podcast CRM Paraíba. Eu, Cláudio Orestes, estou hoje com o Dr. Augusto de Almeida. Dr. Augusto é cirurgião e participou e foi o maior mentor do Congresso de Cirurgia Bariátrica. Dr. Augusto, por favor. É um prazer muito grande aqui com meu grande amigo Cláudio Orestes, aqui no podcast do CRM, falar um pouco o que foi esse congresso, não só para o Brasil, para o mundo e principalmente para nossa cidade, nosso estado da Paraíba. Ele teve uma repercussão mundial, né? Isso, na verdade, esse congresso ele é o segundo maior congresso do mundo de obesidade e é também o maior do hemisfério sul do planeta. Então, nós tivemos aqui 2.500 pessoas inscritas, um evento com mais de 35 participantes internacionais, discutindo temas dos mais diversos possíveis, inclusive trazendo muita interdisciplinaridade para dentro. Sim. Então, o que a cirurgia da obesidade ela é indispensável se trabalhar com multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade. Então, isso foi abordado durante todo o tempo do Congresso, salas paralelas, depois nos juntávamos. Então, isso foi muito dinâmico. Foram 5 anos de sonho, 1 ano de trabalho e 3 meses e 3 dias de muita troca de conhecimento, muito científico e de engajamento, e foi muito bom o congresso, assim. A cirurgia bariátrica, ela tem sido impactante na vida das pessoas. E aí, na vivência atual do Brasil, a gente tem uma epidemia de obesidade também, né? A questão da alimentação, a questão da ansiedade, envolve vários fatores, a questão da compulsão. E ela veio para ficar, não é isso? É verdade. Nós vivemos uma pandemia há muito tempo. Uhum. A pandemia da obesidade, ela é mundial. O Brasil, vice-campeão, infelizmente, nesse termo. Então, o que acontece é que o mundo engordou por conta de vários fatores, tipo de alimentação. Então, essa pandemia, ela só não podia encontrar-se na época com a pandemia da Covid. Porque a obesidade sem atividade com Covid eram fatais. Sim. Isso, inclusive, o primeiro estudo saiu lá em Nova York, já no início de abril de 2020, onde mostrava esse alarme. É pegar uma inflamação no paciente inflamado. Inflamado. E isso, graças a Marcelo Queiroga, nós fomos no Ministério da Saúde, ele como ministro da Saúde, e a cirurgia bariátrica cirurgia bariátrica metabólica, passou a ser eletiva e essencial em 24 horas, porque estavam suspensas todas as cirurgias eletivas. Então, ela passou a ser cirurgia eletiva, essencial, assim como é a cirurgia cardíaca, assim como é a cirurgia oncológica. E a fila é enorme e as pessoas precisando morrer. Não, e parando de operar, quer dizer, nós voltamos a operar quase uns 8 meses depois, e, como eu disse, essas duas pandemias, elas não podiam se encontrar. Era muito difícil tirar um paciente, muito mais difícil tirar como você falou bem, Cláudio, são 2 inflamações, uma aguda e outra crônica. São 2 pacientes inflamados. Você joga uma inflamação aguda em cima de um paciente inflamado. Então, é uma catástrofe. É jogar gasolina no incêndio. Joga gasolina no incêndio, não tenha dúvida. Infelizmente, às vezes a percepção da gente é que a coisa se torna mais grave diante das repercussões. Vamos falar um pouquinho de paciente obeso e principalmente os critérios para a indicação de uma cirurgia bariátrica. Perfeito. Então, tudo foi sendo modificado. Na verdade, a cirurgia da obesidade, ela começou os primeiros trabalhos em 1952. Eram aquelas cirurgias com grandes ressecções intestinais e não se conhecia ainda a função. A fisiopatologia. A fisiopatologia era só ressecção.
a fisiopatologia da cirurgia. Ou seja, e não se conhecia. Então, ela ficou por trás do muro durante muito tempo por conta disso. Então, quando começou a se mexer no estômago, e mexer no estômago e no intestino, essa coisa disparou a nível de mundo. Então, isso já na década de 80. Então, ela vem cada vez se desenvolvendo mais. Quando foi, posteriormente, por isso que hoje se chama cirurgia bariátrica e metabólica, com tendência a se chamar muito mais metabólica do que propriamente bariátrica. Porque a gente está corrigindo uma doença crônica, que é a obesidade, não corrigindo, controlando. E controlando outras doenças que são decorrentes da obesidade. Como, por exemplo, a diabetes tipo 2, a hipertensão, coronariopatias, artropatias, uma infinidade de doenças, são mais de 70 doenças correlacionadas, que muitas vezes o paciente tem ali no gene, mas ainda não está disparado. E a obesidade... Ela vai lá e é o gatilho. E é o gatilho. Então, quando a gente trata, a gente fala muito dessa questão a questão de metabólica também. E as repercussões metabólicas. E as repercussões metabólicas. Tanto é que o próprio CFM reconheceu para pacientes, você perguntou a mim, quando é indicado. É indicado exatamente quando o paciente tem IMC, eu acho ainda uma forma que o mundo usa, eu acho que a gente tem que modificar ver outros critérios, porque a gente tem que pensar muito mais na parte metabólica. Mas o CFM, no final de 2017, ele já aprovou a cirurgia metabólica para pacientes diabéticos com IMC, índice de massa corporal, diabetes não controladas aos medicamentos, com obesidade grau 1, que é o IMC entre 30 e 35. E aí, quando é indicada? É indicada a base do IMC, que é um cálculo, peso dividido pela altura ao quadrado. Acima de 35, todos os pacientes que tenham pelo menos uma comorbidade... Já tem indicação. Já tem indicação. E acima de 40, todos os pacientes mesmo sem... Que não tenha comorbidades. Já tem indicação. Mas quando a gente procura, Cláudio... Sempre tem. Sempre a gente vai achar alguma coisa. A obesidade é terrível. Não é um fator isolado. Não é um fator isolado, é um fator que envolve a cabeça, envolve a questão hereditária. Emocional, hereditária, né? Emocional, as mesas hereditárias, aquelas famílias que se juntam para festejar alguma coisa com muita comida, sempre muita comida. Então, mas isso é um tão quanto cultural. E a gente imagina que hoje a gente quer comer. Quando eu era menino, você também, nós somos da mesma idade. O que acontecia? Nossas mães insistiam para a gente comer. Ainda tinha essa cultura. E fora o medicamento para engordar, né? E medicamento para engordar. E tome vitamina na gente quando menino. Tudo que era amostra grátis, teu pai trazia. E o que acontecia? E nós éramos obrigados a tomar. Essa cultura vem desde o homem da caverna. Porque eles tinham a caça naquele dia e às vezes passava 2, 3, 4 dias. Não sabia quando ia comer novamente. Então, isso foi cultural. Então, nós vivemos tudo isso, além dos fast foods, das propagandas. E a gente começou também a importar muitas comidas erradas, principalmente dos Estados Unidos. Sim. Então, a gente começou hábito alimentar, né? Um hábito alimentar, comer rápido. Ninguém levantava mais para mudar um canal de uma televisão. Controle remoto. Tudo no controle remoto. Hoje nem uma cortina querem mais abrir. E, além do mais, a gente brincava na rua. Brincava de futebol, brincava de pega, de garrafão, de tudo isso. Isso baleado, não existe mais. Baleado. Isso não existe mais. É todo mundo enfurnado também por conta da segurança. Eu até escrevi um artigo falando sobre violência e obesidade, porque infelizmente hoje ninguém pode compartilhar muito parque público, crianças pequenas demais, e na época da gente era tudo solto, né? Solto. Porém, o que acontece? A criança fica num apertamento, enjaulado, ansioso. Você basta ver um animal ansioso, como é que aplaca? Comendo, assistindo TV e sem gastar energia. E outra coisa, a comida é muito fácil. Não é comida de panela, não é nada. Ele vai na geladeira, tira uma coisa semi-pronta, coloca no micro-ondas.
Abre uma Coca-Cola e acabou a história. E que não precisa nem mastigar, né? Não precisa nem mastigar, Cláudio. Então isso teve um impacto importante nessa pandemia de obesidade, né? Sim. A pessoa que quer submeter a uma cirurgia bariátrica, o que é necessário que ela tenha em mente e que ela faça? Primeiro, os critérios básicos que eu falei agora há pouco, para que a pessoa tenha uma indicação. Segundo, quando um paciente chega no consultório pela primeira vez, ele já passou por tudo, Cláudio. Ele já tentou todos os mecanismos de tratamento. Não só para controle de doenças, como também para controle da obesidade. Então ele bateu aquele momento que ele disse, eu agora quero resolver em definitivo. Então ele chega, a gente faz uma primeira consulta, naquilo a gente já faz uma avaliação prévia. Mas ao contrário de qualquer outra cirurgia, a gente tem que trabalhar em conjunto. A gente chama equipe multidisciplinar, aquela que está junto da gente, trabalhando em conjunto. E é composta por quem? Psicólogo, nutricionista, educador físico. E tem a interdisciplinar, que envolve outras áreas, como endocrinologista, como gastroenterologista, como psiquiatra, em algumas situações. O pneumologista, muitos pacientes desses têm apneia do sono. Então é detectado muita frequência a questão da apneia do sono, entre outras especialidades. Às vezes a gente precisa de um hematologista para verificar alguma coisa. Então o paciente tem que estar muito completo para ser submetido à cirurgia e saber que aquele momento não é o momento que começa, que termina. Isso tem que ser conscientizado desde o pré. Ali é o momento que começa, é a virada do jogo. A cirurgia é um mecanismo extremamente eficiente para a perda de peso e controle da obesidade e controle das doenças. Porém, se você fez a cirurgia e acha que está resolvido, acha que o problema está acabado, você já perdeu a cirurgia naquele momento. Então, por isso que a gente, depois de tudo, a gente vai precisar ter um acompanhamento contínuo com esse paciente. E, além do mais, o psicólogo, a psicóloga, a nutricionista ou nutricionista, e também, quando há 30 dias, o profissional da educação física. Ele é extremamente importante, porque a atividade física, eu digo que é o melhor medicamento que existe na face da Terra. Então, você está com o mecanismo dentro de você, fez uma cirurgia, está fazendo a dieta certinha, está com a cabeça bem preparada, e depois você vai entrar na atividade física, você com certeza terá um bom resultado. Então precisa de um acompanhamento longitudinal, com segmento, com vários profissionais de outras áreas, mas é porque, na verdade, é um impacto grande na vida da pessoa. Eu repito isso há mais de 20 anos. É um casamento civil, com efeito religioso, sem direito a divórcio comigo e com o resto do povo. Alguns se divorciam e desaparecem e chegam depois de 10, 12 anos e dizem, eu vim fazer uma nova cirurgia. Existe a cirurgia revisional. Evidentemente que algum paciente não teve um bom resultado numa primeira cirurgia e a gente tem uma possibilidade de fazer uma segunda chance. Mas isso me constrange, eu lhe digo com sinceridade, de fazer de novo. Eu acho que a gente tem que pensar quando vai operar um paciente, e o paciente tem que pensar quando vai ser operado, que ali ele já jogou fora todas as possibilidades de conseguir emagrecer ou controlar as doenças. Tem que fazer, se submeter à cirurgia. Então, nunca pensar, mas em algumas situações a gente tem que realmente dar uma segunda chance, mas nunca tem o resultado que a gente deu na primeira, porque a gente vai modificar o que já estava modificado. E aí é um retrabalho também. É um retrabalho. E outra coisa, na maioria das vezes, aquela pessoa não seguiu como devia ter sido feito. Então, se ele não seguir uma vez, a possibilidade dele não seguir outra, então o retrabalho, a gente tem que ser retrabalhado e ver exatamente se aquele paciente vai encaixar. Só uma parte. Já teve situações que você disse, eu não vou fazer? No passado, hoje praticamente todas as situações, a obesidade é tão grave, é uma doença tão pesada, que hoje são muito poucas as contraindicações para a operação. O paciente querendo, então pacientes com problemas
mentais. A gente vai controlar, vai trabalhar com psiquiatra junto, vai trabalhar com outros profissionais, e a gente vai fazer como pacientes que tinham HIV positivo, não tinha desenvolvido a doença, operamos alguns, e esses pacientes têm uma vida normal, casaram, tiveram filhos. Então, não existe assim, a gente tem que avaliar muito, como também não existe uma certa idade mínima, que são 18 anos, em algumas situações excepcionais. Pode ser menos. Você pode antecipar um pouco, mas você sabe, hoje, quando a gente fala em idade, a idade cronológica, ela não existe mais. Né? Você vê uma pessoa, às vezes, de 60 anos, muito mais velha, do ponto de vista de doenças, do que uma pessoa, às vezes, de 90 anos, 95 anos. Então, não estou dizendo que a gente vai operar para ser de 90 anos, mas... E até o termo idoso está mudando, né? O termo idoso vai ter que crescer um pouquinho, né, Paulo? Senão a fila do idoso vai ser maior. Não. Quando a gente vê hoje, você chega em aeroporto, a fila do idoso é maior do que qualquer uma outra. Você sabe, você falando um assunto interessante, em alguns países desenvolvidos, não existe a idade, existe a limitação daquela pessoa. Então, pessoas até mais jovens passam na frente, e a idade só acima de 80 ou 85 anos para ter prioridade. Então, as filas diminuem. Com certeza. Bom, você falou uma coisa importante, que é em relação à cirurgia no passado, como ela era abordada e que, infelizmente, não levava em consideração o aspecto fisiopatológico, inclusive metabólico da pessoa. Com a evolução e com esse congresso que houve recentemente, quais são assim, as novidades e inovações impactantes nessa área? Primeiro de tudo, quando a gente começou, eu comecei com a cirurgia aberta. Logo depois, passamos para a cirurgia laparoscópica. Hoje existem as plataformas robóticas que são laparoscopias também. Não deixa de ser laparoscópica. Então, isso tudo evoluiu. E evoluiu de se conhecer os hormônios intestinais. Você sabe que o maior órgão endócrino que nós temos é o intestino delgado. E é o segundo cérebro também. E é o segundo cérebro. Então, é muita coisa. Naquele tempo, a gente falava muito em quê? Em uma cirurgia desabsortiva, quando desobsorvia o intestino, e cirurgia restritiva, quando diminuía o estômago. E a mista, quando diminuía o estômago e desabsorvia o intestino. Hoje a gente fala muito mais do ponto de vista hormonal. Por isso que o termo metabólico, cada vez ele vai entrando mais. Então, a gente conhece hoje quais são os GLP-1, enfim, todos esses hormônios, essas incretinas intestinais, que eles vão nos auxiliando para que a gente conheça cada vez mais e trate exatamente em cima daquele ponto as técnicas. Então, tem as técnicas, inclusive, emergentes, que estão sendo avaliadas nesse momento pelo Conselho Federal de Medicina, porque hoje nós temos 2 técnicas no mercado, aliás, 3. Uma quase não usa, porque tem uma grande desabsorção, que é o bypass, o clássico bypass, o sleeve, que é aquela cirurgia que você tira só uma parte do estômago, e também tem a duodenal suíte, que é uma cirurgia muito usada nos Estados Unidos, porque eles têm lá como fazer um bom controle nutricional, de ter, eles vendem até os kits já prontos. Então, a cirurgia realmente, quanto mais ela maior que eu digo, quanto mais uso do intestino, uso do estômago e tudo isso, quanto maior o uso, ela vai ter um efeito metabólico melhor. Mas a gente tem que ver o que é que a gente tem aqui o que é que a gente tem no nosso acervo, no nosso arsenal, para dar suporte a esse paciente. Então, a gente não pode... fazer uma coisa e deixar ele... E deixar, né? A gente tem muito medo, às vezes eu tenho muito receio, assim, dos pacientes que são operados e deixados. Isso acontece no serviço público, até porque eu sei que, por exemplo, nós temos um programa aqui que está dando um investimento. Inclusive, Cláudio, no Congresso, nós fomos parabenizados por ser o 4º estado do Brasil a operar mais pacientes ligados à rede pública, por conta do Opera Paraíba. Para você ter uma ideia, até agosto nós fizemos um levantamento. A Paraíba tinha operado 570 pacientes
enquanto o Nordeste inteiro tinha operado 460. Sério? Ou seja, a Paraíba operou mais do que o Nordeste inteiro, do que estados como Pernambuco, como o Ceará, como a Bahia, todos juntos nós ganhamos. Então isso foi um motivo de muita alegria, uma puxada de orelha em todo o Brasil, porque nós perdemos apenas para o estado do Paraná, que é zero fila, o estado de São Paulo, que é enorme, e Minas Gerais. Então nós que ficamos atrás só desses. A nossa pequenina e gloriosa Paraíba ficou bem colocada. Muito bem colocada em primeiro lugar do Nordeste. Ô Guga, a conversa... Norte e Nordeste, mas Nordeste foi o que eu peguei. A conversa está boa, mas eu vou fazer um intervalo para a gente dar continuidade na segunda parte. Pode ser? Claro. Pronto.